nos termos do precedente regimental número 43 de 2007, dou por aberta a audiência pública virtual da Comissão Permanente de Educação para debater sobre o funcionamento e restabelecimento do programa do Ônibus da Liberdade, com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Educação e demais convidados. Essa audiência é fruto de um pedido do vereador Carlos Caiado à Comissão de Educação. A Comissão de Educação é constituída pelos senhores vereadores: professor Célio Luparelli, presidente; professor Tarcísio Mota, vice-presidente; doutor Jorge Manaia, vogal. A audiência em ambiente virtual conta com a presença das seguintes pessoas: vereador professor Célio Luparelli, presidente da comissão; vereador Tarcísio Mota, vice-presidente da comissão; vereador doutor Jorge Manaia, vogal da comissão; representando a excelentíssima senhora Thalma Romero Suane, secretária municipal de educação, o senhor Luiz Antônio da Silva Santos, subsecretário de Gestão da Secretaria Municipal de Educação; senhor Misael Saad Maia, subsecretário de Planejamento da Secretaria Municipal de Educação. Além disso, temos a senhora professora Márcia Arruda Bastos, coordenadora da 7ª Coordenadoria Regional de Educação da Secretaria Municipal de Educação; professora Joseci Ramos Cruz Andrade Brilhantino, coordenadora da 8ª Coordenadoria Regional de Educação da Secretaria Municipal de Educação; professor José Mauro da Silva, coordenador da 9ª Coordenadoria Regional de Educação da Secretaria Municipal de Educação; professora Maria das Graças Miller de Oliveira Gonçalves, coordenadora da 10ª Coordenadoria Regional de Educação da Secretaria Municipal de Educação; excelentíssimo doutor Rodrigo Azambuja, coordenador da Defensoria dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Rio de Janeiro; doutor Marcos Vinícius Pinto da Silva, inspetor-geral de controle externo do TCM, representando o conselheiro do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, TCM; responsável dos alunos da 9ª Coordenadoria Regional, senhora Bianca Carvalho, mãe representante da Escola Municipal Almirante Fronten; senhora Maria Cristina Bezerra, mãe representante da Escola Primário Dulce Araújo; senhora Lidiane Rodrigues da Silva Gonçalves, mãe do CIEP, doutor Ernesto Che Guevara; responsáveis dos alunos da 10ª Coordenadoria Regional, senhora Anne Caroline Silva Queiroz, mãe representante da Escola Municipal Ema Dávila; senhora Thelma Silva, mãe representante da Escola Municipal Fernando de Azevedo, ENFA; senhor João Sampaio, pai representante do ED Germando Tome; representante das empresas pela 7ª CRE, senhor Paulo, ex-funcionário da empresa de ônibus Transribia; pela 8ª CRE, senhor Márcio Antunes, ex-funcionário da empresa Transribia; pela 9ª CRE, representantes dos funcionários da empresa prestadora de serviço, senhora Jaqueline Dantas Alves, senhor André; pela 10ª CRE, senhora Michele Gonçalves de Freitas. Tenho a honra de anunciar a presença da vereadora Luciana Novaes. Vamos, então, iniciar as nossas falas, iniciando, evidentemente, com a Secretaria Municipal de Educação, senhor Luiz Antônio da Silva Santos, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos presentes. Boa tarde. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, representante do Tribunal de Contas.
Boa tarde, coordenadoras e coordenadores das CREs e demais membros da sociedade civil que participam dessa reunião. Encontramos o problema do ônibus da Liberdade decorrente também do efeito da pandemia, né? Tendo em vista que desde dia 17 de março as escolas estão fechadas e os serviços não vêm sendo prestados por razões óbvias. No mês de abril, houve uma tentativa, um decreto do prefeito, e repassando parte dessa frota para atendimento de profissionais da saúde, Corpo de Bombeiros, saúde, com LURB e Serviço Social, Assistência Social. E isso foi prestado naquele período de, entre aspas, que a gente pode chamar de lockdown, né? Onde tinham restrições de transporte interestadual, intermunicipal, entre outros. Nós fizemos algumas reuniões também com representantes do ônibus da Liberdade para encontrar qual seria a melhor forma para a gente poder manter a prestação desse serviço, sem que com isso a gente ferisse os dispositivos legais, né, os dispositivos constantes no contrato, e etc. e tal. Mas nessa reunião, nessa audiência pública, está presente também o subsecretário Misael e os coordenadores, e acredito que seria interessante, talvez, a gente primeiro ouvir qual seria o posicionamento de todos os presentes, para então a gente poder sair daqui com alguma ideia, alguma diretriz, né, de como a gente vai fazer para que a gente continue com a prestação desse serviço dentro do que a gente pode, desse momento agora que a gente chama de que as escolas estão fechadas, os alunos não estão utilizando o serviço há 6 meses. Então, me coloco aqui à disposição para a gente esclarecer eventuais dúvidas e buscar um entendimento do que é melhor para as escolas, o que é melhor para os alunos, o que é melhor para a sociedade civil, o que é melhor para os profissionais que estão aqui fiscalizando esse contrato, para que a gente encontre uma saída para esse caso específico. Muito obrigado. Então, com a palavra, o senhor Misael Saad Maia. Dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Não vi que estava sem som. Alô, alô. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Foi não. Esqueci de conectar o som. Bom, dando continuidade ao que o Luiz Antônio falou, o serviço tradicional prestado pelas empresas no transporte dos alunos em regiões com dificuldade de linhas regulares. Então, é um programa antigo já da Secretaria Municipal de Educação, grande conhecido dos membros, né, da reunião. Sim, o serviço está condicionado ao transporte de alunos durante o ano letivo e, obviamente, ele teve aí um choque de realidade quando nós nos defrontamos aí com essa situação da pandemia. A iniciativa seria de suspensão, assim como os demais contratos foram suspensos, mas esses contratos eles foram, né, os ônibus correspondentes aos contratos, eles foram destinados pelo decreto 47.282 para transporte, né, de servidores dos órgãos majoritários das ações de prevenção e combate à pandemia da Covid-19. E, com isso, nós entramos numa situação realmente sui generis, né?
As empresas prontamente atenderam a convocação, compareceram a todas as reuniões, se predispuseram às novas rotas em condições diferentes daquelas contratadas. A primeira reunião foi, inclusive, realizada lá na sede do gabinete de crise, e logo em seguida tivemos uma reunião de organização no COR, que as empresas também compareceram prontamente, e imediatamente iniciou-se o atendimento, né, aos padrões que estavam descritos no 47282. Né? Obviamente, há uma quantidade de pessoas transportadas, né, muito menor do que o normal, mas as rotas também sofreram um acréscimo, porque eram totalmente distintas das rotas escolares. E, com isso, nós tivemos aí alguns impasses. O principal deles é proveniente à questão dos recursos passíveis de pagamento às empresas, que, por conta do atendimento divergente, né, do objeto contratual, não poderia compor utilização de recursos, dos recursos vinculados à educação, e também haveria divergência com relações ao custo, o custo mensal. A educação realizou diversas reuniões com os representantes nesse sentido. Nós realizamos também reuniões junto à Casa Civil, solicitamos recursos que não compusessem, né, aqueles destinados à manutenção e desenvolvimento de ensino, mas as nossas solicitações elas foram negadas por diversas razões, e até esse momento ainda não foi possível adimplir com o pagamento. Esse é mais ou menos o panorama, ainda está pendente essas quitações. Atualmente, todos os contratos estão suspensos, num sentido de não só a preservação dos contratos, mas para evitar que o maior dano seja levado às empresas. Mas a verdade também é que uma parcela bem menor da frota foi utilizada ao longo de todo esse período. Mas a gente continua, na verdade, com as interlocuções junto à Casa Civil, para, juntamente com aqueles órgãos que utilizaram o serviço, seja possível a regularização dos pagamentos. Muito obrigado, Israel. Com a palavra, nós estamos seguindo aqui a sugestão do subsecretário Luiz Antônio. Ouvir primeiro, portanto, os 2 representantes do nível central e as 4 representantes das CREs envolvidas, para depois passar à comissão. Então, vamos ouvir a professora Márcia Arruda Bastos. Dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos os vereadores, aos meus colegas, aos responsáveis presentes. O ônibus da Liberdade ele é um serviço quase que essencial em algumas unidades da nossa coordenadoria. Eles atendem hoje a 795 alunos e há basicamente 3 escolas. 2 escolas aqui na Barra da Tijuca, com 3 ônibus em cada escola, trazendo os alunos do Rio das Pedras para a Barra da Tijuca. São as escolas Sérgio Buarque de Holanda e República da Colômbia. Temos também, no final do recreio, quase recreio e Vargem Grande, a Escola Municipal Frei Gaspar, que atende os alunos do Terreirão e alunos da comunidade dos bairros de Vargem Pequena e Vargem Grande. Lá nós temos 6 ônibus. Somados, são 5 ônibus na Frei Gaspar, 3 ônibus na Sérgio Buarque, mais 3 ônibus da República da Colômbia. São 11 ônibus. É um serviço, como eu falei, essencial, porque a nossa CRE é a 2ª maior CRE em área de abrangência e eles atendem aos nossos alunos.
Estamos aqui para maiores esclarecimentos, participando com vocês no que for preciso. Muito obrigada. Com a palavra, muito obrigado, professora Márcia. Com a palavra, a professora Joseci Ramos Cruz. Dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Joseci, né, professora Jo, aqui da 8ª CRE. O ônibus da Liberdade, ele veio nos ajudar muito na questão do transporte dos nossos alunos de Vila Kennedy, principalmente, quando no momento lá atrás a questão do transporte público ficou muito deficiente naquela região. Nós temos aqui uma rota com 2 linhas, né? Essas 2 linhas atendem aos bairros de Vila Kennedy, pegando pelo Catiri, Jardim Bangu, Cancela Preta, fazendo o trajeto e nos ajudando muito também na questão da matrícula, porque isso facilita com que o nosso aluno possa estar estudando, né, nesses bairros com essa interligação. Atendemos a cerca de 1.500 alunos, né, com 15 unidades escolares envolvidas também. É um projeto, como a professora Márcia falou, de grande relevância, né, que nos ajuda muito na questão desse transporte, da garantia desse aluno estar na unidade escolar para ser atendido com suas aulas. Também estou aqui à disposição para maiores esclarecimentos com relação à nossa coordenadoria. É uma coordenadoria também com muitas escolas, e essa questão do ônibus da Liberdade foi justamente no momento de grande, né, como eu falei, de grande ausência, né, do serviço de transporte público, que ainda temos muita dificuldade em Vila Kennedy, e é um programa muito útil para todos nós. Muito obrigada, boa tarde, saúdo a todos aí nessa audiência. Muito obrigado, professora. Com a palavra, o professor José Mauro da Silva. Dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Estamos sim. Primeiro, boa tarde a todos os vereadores, aos nossos subsecretários, a todas as pessoas da sociedade civil que estão assistindo e também aos nossos colegas coordenadores de CRE. Esse programa começa em 2015 justamente com esse objetivo de atender nossos alunos nessas áreas onde não tem nenhuma condução do serviço público que possa estar levando os nossos alunos, ou que tivéssemos horários muito difíceis, né? Desde 2015, e a gente vem crescendo a cada ano, aumentando um pouquinho mais ou a rota, ou o número de linhas, ou o número de carros. Hoje, na 9ª CRE, nós somos atendidos por 58 carros da Real Brasil, e 9 carros, no total, são 58 carros, sendo que são 49 da empresa Real Brasil. Desses 49, 3 são micro-ônibus, porque atende lá a Serrinha do Mendanha, onde os ônibus comuns, tamanho comum, não conseguem subir. Então, só o micro-ônibus. E também temos 9 ônibus da empresa Unifret, fazendo um total de 58 carros, de quase que uma mini empresa, né? 58 carros. E esses carros são distribuídos em 3 rotas. Nós atendemos as rotas de Santíssimo, Senador Augusto Vasconcelos, Campo Grande, Inhoaíba, passando para Cosmos, pegando parte de Guaratiba, onde nós temos uma das rotas, ela é junto com a 10ª CRE, que traz alunos de Guaratiba para Campo Grande, para escolas nossas aqui da área de Campo Grande. E nós atendemos nessas 3 rotas, são divididas em 17 linhas, e fazendo um total de 118 unidades escolares atendidas. Das 165 que nós temos, 118 unidades são atendidas pelo ônibus da Liberdade. Um total de alunos de 12.581 alunos. Essa é a nossa realidade. E hoje nós estamos para realmente, como os colegas colocaram, tem lugares que, não tendo ônibus
fica muito difícil para que os nossos alunos cheguem até lá. Embora saibamos que há várias situações que as empresas, às vezes, vêm trazendo para a gente, que quebram ônibus, mas isso é uma coisa que é questão que a gente tem que estar educando nossos alunos, né? Mas que é de grande importância. Okay? Estamos nas ordens para maiores esclarecimentos. Muito obrigado, professor. Com a palavra, a professora Maria das Graças, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde, nobres vereadores. Boa tarde, subsecretários, o Luiz Antônio Misael. Muito boa tarde aí aos companheiros das CREs, os colegas coordenadores, os colegas mães de alunos que estão aí, os parceiros das empresas. Enfim, o ônibus da Liberdade, na 10ª CRE, tem um papel social muito grande. É a maior coordenadoria, é a maior frota, né? Porque é a maior coordenadoria em número de alunos, em número de unidades escolares. Nós temos aqui 189 unidades, 172 são atendidas, são 144 ônibus, 4 rotas, 24 linhas, mais de 30 mil alunos atendidos nesse programa, que, na verdade, aqui na 10ª CRE, ele começou com... É um pouco diferente das outras coordenadorias, porque ele pega todas as áreas, toda a nossa área geográfica, ela tem o atendimento de alguma linha que passa pela região. Então, nós temos ônibus da Liberdade em Santa Cruz, em Sepetiba, em Paciência, Manguariba, Jesuítas, Pedra de Guaratiba, até Barra de Guaratiba. Inclusive, dessa frota, 2 são micro-ônibus, como o professor José Mauro falou, porque esses micro-ônibus trazem para as escolas de Barra de Guaratiba alunos do Grumari, que estudam do outro lado da serra e vêm pela serrinha antiga. E ali não tem como um ônibus normal, né, do carro normal passar. Então, são 2 micro-ônibus. São crianças lá do outro lado do Grumari que estudam em Barra de Guaratiba. Então, assim, nesse momento, realmente os ônibus não estão atendendo alunos. Desde março, de 20 de março, se eu não me engano, o decreto é de 21 de março, que houve o decreto do prefeito disponibilizando a frota para a saúde, guarda municipal, Conurb, assistência social, porque os alunos não estão tendo aulas presenciais e os ônibus não estão atendendo os nossos alunos. Mas é um programa que é comprovadamente de grande alcance para essa região que tem realmente dificuldades de conciliar o horário das linhas regulares de transporte, de ônibus, com os horários de entrada e saída dos turnos das escolas, além da quantidade muito grande de alunos, né? Nós temos quase 95 mil alunos na 10ª Coordenadoria Regional de Educação. Então, para ter uma frota, a frota realmente atende, dentro dos horários direitinho, a frota do ônibus da Liberdade. São 3 contratos com 3 empresas, porque na época da licitação foram lotes que foram licitados, então são 3 empresas diferentes, mas praticamente toda a nossa região é coberta com linhas de ônibus da Liberdade. Em alguns momentos tem que fazer baldeação, mas todos têm oportunidade. Agradeço, estou aqui à disposição para o que precisar. Muito obrigado, professora. Com a palavra, o doutor Rodrigo Azambuja, que dispõe de 5 minutos. Doutor Rodrigo. Oi, vereador. Boa tarde a todos e todas. Eu, na verdade, hoje só tenho mais ficar aqui de espectador, ouvir um pouco o que a secretaria tem a dizer. Afinal de contas, não basta que a prefeitura abra escolas, né? Ela tem que fazer com que os alunos consigam chegar até lá. E como as diretoras das CREs já mencionaram, existem escolas que são muito distantes do local de domicílio dos nossos meninos e meninas, sendo importante, então, assegurar esse programa suplementar de transporte escolar. Eu fico anotando, então, os dados e acompanhando, então, a audiência aqui na assistência. Tá bem? Obrigado a todas.
e Com a todos. palavra, o doutor Marcos Vinícius Pinto da Silva. 5 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadores. Eu acho que todos nós temos certeza que a questão do Ônibus da Liberdade é um programa muito útil e muito importante para a educação. Eu acho que isso é fundamental. Quando ele foi criado naquela época, ele já era de grande importância, a gente tinha fragilidade no transporte naquelas regiões, e hoje essa fragilidade ela não é só mais nessas regiões, mas em todas as regiões do Rio de Janeiro. Então, isso faz com que esse Ônibus da Liberdade seja mais importante do que nunca. Eu vi aí os membros da Secretaria afirmarem que houve, através de um decreto do prefeito, a cessão desses ônibus, né, para a Secretaria de Saúde, Guarda Municipal, etc. Mas, segundo informações que foram passadas para o tribunal, apenas 6 ônibus foram cedidos da frota. Então, temos apenas 6 ônibus que foram cedidos para a Secretaria de Saúde, para a Guarda Municipal. Não é a frota inteira, a não ser que esse dado que tenha sido encaminhado para o tribunal tenha sido um dado incorreto. Nós já tivemos ainda, durante o ano de 2020, mais ou menos 21 milhões e 500 mil liquidados para esse programa, né? Tivemos liquidações ainda no mês de junho, tivemos liquidação no mês de março, abril, maio, e agora foram publicadas, me parece, no dia 2 ou dia 3, parece as suspensões de alguns contratos, com validade a partir de 1º de outubro, né? Então, quer dizer, na verdade, eu não sei se todos os contratos, não tenho aqui os dados, mas alguns contratos, 5 contratos, foram suspensos só a partir de 1º de outubro, né? Com publicação no Diário Oficial. Então, como foi feita a fala aqui de todos, eu acho que agora o tribunal aqui está mais para ouvir, né? Para saber quais são as demandas, quais são as necessidades e o que o tribunal pode ajudar nessa situação. Eu agradeço mais uma vez o convite para participar dessa audiência pública. Muito obrigado, doutor Marcos. Com a palavra, o proponente dessa audiência pública, o vereador Carlos Caiado, que dispõe de 5 minutos. Sério, só um segundo de botar o fone aqui. Tá bom. Está me escutando? Estou sim, muito bem. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Vossa Excelência, presidente da comissão, o vereador Célio Parelli. Tenho, na sua pessoa, um respeito muito grande, é professor e presidente da comissão, e também quero cumprimentar todos os membros da comissão e agradecer muito a vocês, tão corrido, de poder realizar essa audiência, esse debate público. Queria cumprimentar aqui o subsecretário Luiz Antônio, o subsecretário Misael, os nossos guerreiros coordenadores das CREs, minha amiga Márcia Arruda, a Joceci, o professor Zé Mauro, inclusive, grande amigo do meu pai, Gracinha, professor Célio Parelli, foi minha professora do meu irmão, também queria cumprimentá-la. Queria cumprimentar também o Rodrigo Azambuja e cumprimentar o Marcos Vinícius, que foi o último da fala, e todos os pais presentes, representantes de funcionários das empresas aí que prestam serviço e que não estão representando a empresa, estão representando os funcionários. Muito legal isso. E como foi dito aqui, a importância do projeto, que o Ônibus da Liberdade foi criado na gestão do prefeito César Maia e que atende as CREs que já foram mencionadas, e segundo o site, até mesmo da prefeitura, eu acho que ele está até desatualizado, mas atende em torno de 60 mil alunos, 183 ônibus, 31 linhas, 170 unidades, 10 rotas, já demonstra a sua importância e quanto tempo ele está aí fazendo a sua função, evitando a evasão escolar. Então, todos que falaram aqui são defensores do programa. E eu, a todos os momentos, sei da realidade e é testemunhado por vários amigos que participaram de várias reuniões que estão aqui presentes. Queria citar que em 2018 não tem questão só da questão da pandemia, inclusive agradeço, assim, quando todos aqui sabem que eu não sou o vereador da situação do prefeito Crivella, mas eu tenho um mandato independente. Em 2018, a prefeitura tentou fazer um corte muito significativo ao projeto. Na época, fui ao prefeito, Marcelo Crivella, na época, o secretário, se não me engano, era o Benjamin, fui recebido por ele,
e foi determinado pelo prefeito Crivella que o secretário da Casa Civil, na época, o vereador hoje, Paulo Messina, fizesse uma reunião comigo, e assim foi feito no plenário, vamos dizer assim, no auditório da prefeitura, e chegamos ali de que seria fundamental otimizar as linhas, criar um cartão para os alunos, para que não tivesse o dimensionamento que estava tendo naquela época. Então, vários cortes foram feitos em 2018, alguns deles, sim, trouxeram prejuízo, mas depois teve adequação, principalmente lá na área da Gracinha, da coordenadora, e participou desses debates, professor Zé Mauro, enfim, todos eles. E, como foi dito aqui por vários, inclusive pelo Misael, durante a pandemia, ele atendeu a Conlurb, atendeu a saúde, assistente social, guarda municipal, e eu me recordo até hoje, foi no dia do aniversário da minha filha, 15 de março, na qual, logo depois, dia 21 de março, como a Gracinha falou aqui, foi dado o decreto para essa utilização. Entretanto, o que me deixa muito preocupado, em maio, os funcionários do ônibus da Liberdade passaram a ter atraso do repasse dos seus salários, e até os dias de hoje estão sem receber. E fiquei muito triste, que eu recebi várias mensagens, vários amigos que trabalham, inclusive no ônibus da Liberdade, chorando, com 12, 10 anos de empresa, sendo demitido e sequer sabendo qual o rumo que iria tomar em relação ao ônibus da Liberdade. As empresas começaram em massa as suas demissões, em diálogo constante com eles, até mesmo não tinham uma luz no final do túnel, porque o contrato acaba agora em novembro. Existem duas angústias. A angústia do atraso do pagamento do salário em função do repasse. Inclusive, a secretária Thalma, infelizmente ela não está aqui presente, eu estive com ela por inúmeras vezes, estive com ela pessoalmente na secretaria, quando teve o protesto em setembro, recentemente, onde teve a manifestação, e que ela falou que estava ali acordando com as empresas que fosse feito o repasse para que esses servidores fossem pagos o salário deles. Eu queria, assim, fazer essa introdução para que todos tenham conhecimento da nossa participação desde lá de trás, desde quando foi criado o programa, e os problemas evidentes que aconteceram em 2018, como eu disse, e agora recentemente. E eu encaminhei à comissão, que eu agradeço muito, a oportunidade de ter essa reunião, para que a gente possa ter clareza, para que as pessoas tenham rumo, porque muitos falam, e até mesmo posso concordar que esse ano, já está terminando o ano, que não teremos mais aula. Mas como que ficam esses funcionários que trabalharam? Como que ficam eles com os salários atrasados? A maioria deles já foram até demitidos pelas empresas. E como fica o futuro da empresa? O futuro do programa Ônibus da Liberdade? O contrato acaba em novembro. E se a aula for determinada daqui a pouco pela Justiça que se retorne? O que acontece? Como que essas crianças vão para as aulas? Como que faz? Então, é muito importante aqui, professor Célio Parelli, agradeço mais uma vez, que a gente tenha esclarecimento claro. Todos que falaram aqui, agradeço. E quando a gente fala claro, principalmente o subsecretário, que nós possamos ter clareza. Como que paga os servidores que prestaram o seu serviço? Se amanhã voltar à aula, o ônibus da Liberdade está preparado para poder fazer as suas linhas? E mais, mesmo se não voltar agora, em novembro acaba o programa. O que vai ser feito? Vai ser relicitado? Vai ser renovado pela sexta vez, que eu acredito que acho que a sexta vez vai ser a última pela lei que pode ser feito. Então, a gente precisa ter aqui clareza quanto a essas questões e para poder realmente finalizar, volto a repetir, quando será realmente pago o que se deve para os funcionários, se a aula voltar por determinação da Justiça, porque por diálogo que está sendo, parece que não vai ser feito, se está preparado para poder voltar ao programa no dia seguinte, e, em novembro, como faz acabando o contrato do ônibus da Liberdade. Ele será renovado, já está preparado para isso junto ao Tribunal de Contas, junto à Procuradoria, etc., ou se ele será relicitado, porque ano que vem, com certeza, as aulas vão voltar e o ônibus da Liberdade já tem que estar ativo. E, ao encontro disso, eu queria saber, até como esclarecimento, se os recursos que são oriundos para poder fazer esse pagamento, quanto que é do Fundeb e quanto que é do Tesouro. Enfim, isso queria passar, professor Célio Parelli, muito obrigado. Agradeço mais uma vez a oportunidade e que a gente possa ter um encontro aqui hoje, um debate, que realmente tenha resposta e que esse programa
mais do que importante. Fiquei muito feliz pela fala de todos. Pelo menos temos a esperança que esse programa não vai acabar, que ele vai continuar. Só precisamos ter clareza de que forma a gente vai tratar daqui para frente. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador. Com a palavra, os representantes da secretaria para responder a este bloco. O doutor Luiz Antônio, o senhor Misael, fiquem à vontade para responder esse bloco de colocações. Boa tarde novamente. Boa tarde novamente. Bom, ver se eu consigo atender, né, o grupo de observações. Com relação à quantidade de veículos destinados, eu não sei, na verdade, como foi feita a resposta mencionada, mas, obviamente, foram cedidos mais ônibus do que 6. Pode ser que em determinado momento, em determinado dia, tivessem sido 6. Mas, na última consulta realizada, já próximo à decisão da suspensão, a quantidade de ônibus que estavam destinados ao atendimento do decreto 47.282 eram 35. Mas, no início, eram muito mais do que esses, né? Mas a verdade é que não era a totalidade da frota do programa que estava atendendo aqueles servidores que estavam diante das medidas de combate e prevenção da pandemia. Com relação à questão das liquidações que foram realizadas, né, durante esse período da pandemia, todas elas eram oriundas de faturamentos ainda pré-Covid, ou seja, ainda pré-pandemia. Então, não houve utilização de recursos da SME para pagamentos dos meses da paralisação das aulas, até por conta do problema que eu mencionei, com base na adequabilidade de utilização desses recursos. Por isso mesmo que a educação solicitou, em mais de um processo, recursos distintos para custeio desses meses. Esses processos eles ainda não foram deferidos, né? Na verdade, eles foram recusados, foram retornados. Então, por isso, a gente não conseguiu a regularização dos pagamentos do período de suspensão das aulas. Com relação à continuidade do programa, é basicamente um consenso da importância dele, só se corrobora aqui todas as falas, ele ainda é essencial, a manutenção, né, dessa medida de combate à evasão escolar, de acesso escolar a diversas crianças que estão em áreas ou com dificuldade de transporte, ou com locais com inexistência das escolas próximas, ou locais com inexistência de linhas regulares. Segurança das crianças? Também, verdade. Então, há esse consenso pela continuidade. Nesse momento, o programa não há o risco dele terminar contratualmente em março, em novembro, mesmo porque, com a suspensão, a interrupção da contagem do prazo, essa medida, inclusive, é para preservação contratual, para que sejam possíveis as medidas de continuidade, seja ela algum tipo de prorrogação emergencial ou excepcional, talvez seja a palavra mais correta, ou a licitação. Obviamente, o regime natural é uma nova licitação, mas não é por isso que, num caso de urgência de retorno, não se traria a reativação e uma eventual solicitação de excepcionalidade com relação a complementar os 60 meses permitidos pela Lei 8666 em casos como esse. Com relação à pergunta da composição dos recursos destinados, os recursos são sempre aqueles
vinculados à educação, seja eles aqueles vinculados provenientes do Tesouro, como aqueles que compõem a manutenção e desenvolvimento de ensino, que aí, no caso, seria a chamada fonte 100, mas fonte 100 educação. O Fundeb também é utilizado e também é utilizado a contribuição do salário educação, que, embora não seja igual ao Fundeb, ela é destinada ao financiamento das ações de educação, entre elas o transporte escolar. Nesse momento de paralisação de aulas, nenhum desses recursos mencionados pode ser utilizado para o pagamento desses contratos. E, como bem mencionado, nem toda a frota foi utilizada. Então, apesar de estar destinado, ainda que com o recurso que seja deferido, e a gente espera que sejam deferidos os recursos, recursos adicionais que não componham esse grupo de vinculados da educação, apenas o serviço prestado seria pago. Basicamente é isso. Eu acho que com isso eu consegui completar todas essas perguntas desse primeiro bloco. Muito obrigado. Vamos, então, agora dar seguimento, ouvindo os responsáveis por alunos e depois os funcionários das empresas. Primeiro, a senhora Bianca Carvalho, que dispõe de 5 minutos. Bianca Carvalho. Não está? A tela dela aparece aqui para mim, só que ela acho que não está conseguindo abrir nem a tela nem o microfone. Acho que pode passar para outra e depois voltar para ela. Passa adiante, muito obrigado. A gente passa adiante e depois volta a ela. Com a palavra, a senhora Maria. Um abraço. Um abraço, cara, sem problema. Antes da Maria Cristina falar, eu quero registrar a presença do vereador Renato Cinco e também a presença do vereador César Maia. Já registramos a do Luciana Domais. Então, com a palavra, Maria Cristina Bezerra. Não está? A senhora Bianca Carvalho está em condições de falar? Não. Então, senhora Lidiane Rodrigues da Silva. Está podendo falar? Sim. Ana, quem é Lidiane Rodrigues? Sim, sou eu. Pode falar, Lidiane Rodrigues, 5 minutos. Sim, eu... Alô? Primeiramente, boa tarde a todos. Eu sou representante das mães da Estrada do Mendanha, e os meus filhos começaram a estudar na época de 2018, e naquela época não tinha ônibus para eles irem para a escola, né? Pelo horário da escola, de 2h30 não havia ônibus. Então, eu, justamente com a ajuda, né, das pessoas que estão aqui na sala, aqui, conseguimos o ônibus, porque a escola que os meus filhos estudam, assim como as outras crianças, são muito distantes, né? Eu moro um pouco mais próximo da escola, mas tem mães que moram para dentro lá do Mendanha e tem que pegar um ônibus, né, para poder conseguir chegar até o ponto onde passa o ônibus da Liberdade, para poder estar indo para a escola. Porque as escolas daqui da região não conseguem, né, matricular todos os alunos. Então, a gente tem que procurar uma escola mais distante, como no meu caso, sou mãe de 3 crianças, e quando meu filho caçula começou a estudar, eu tive que encontrar uma escola onde eu pudesse colocar os 3 para eu poder pegar ao mesmo tempo, porque não dava, os horários não conciliavam. Então, na época, foi muito difícil estar saindo no sol quente com ele, né? Tá vindo no sol quente pelo horário de saída da escola, tá indo em dia de chuva, e a gente pega uma pista que é um pouco perigosa, assim como juntamente com as crianças pequenas, e eu via muito isso. Então, com a ajuda, eu agradeço, né, Carlos Caiado por ter ajudado a gente disponibilizando, ajudando aqui a colocar esse ônibus, que chegava ao ponto de 2h40 a 2h50, estava parando para levar as mães. Inclusive, muitas mães tiveram que procurar outras escolas ou deixar de levar os seus filhos,
por conta de dificuldade de ônibus. Né? Eu, no meu caso, para mim, ir buscar os meus filhos, eu saí de casa 1h15 da tarde, para estar conseguindo pegar o ônibus em torno de 1h20 a 1h30, e conseguir ficar na porta da escola até 2h30. Eu não me importo com isso, mas na volta eu me preocupo com as crianças. Os meus filhos eu ainda posso ir buscar e as crianças que vai sozinha. Então eu me preocupava com a segurança. A questão de estar chovendo, as crianças vão para a escola e volta para casa, outros era muito longe. E a gente aqui na região, aqui na Estrada do Mendanha, tem muita dificuldade de ônibus, principalmente agora. Então, esse ônibus é fundamental, não só para os meus filhos, mas também, principalmente, crianças que estudam mais longe, porque não tem mais ônibus aqui que circule daqui para dentro do Mendanha ou de Campo Grande para dentro do Mendanha, que é a rota do ônibus. Então, esse ônibus é importante, é muito importante, porque não pelos responsáveis, mas pelas crianças, porque já não basta ficar o dia todo na escola, ainda ter que vir andando, muitos eu via andando. Então, é de suma importância que o ônibus continue, mostrar que tem crianças que precisam muito mais do que a gente, que precisa muito mais, que não tem condições de pagar passagem, os pais não trabalham. Eu, na época, eu recolhi assinaturas de vários responsáveis da escola ou de outra escola, não só dos meus filhos, que reclamavam. Então, eu recolhi a assinatura, levei até a CRE para mostrar que realmente tinha criança da Estrada do Mendanha estudando próximo ao West Shopping ou outras escolas mais distantes. E com isso, com esse abaixo-assinado, muita luta para conseguir, se nós conseguimos, e as crianças voltaram, e inclusive outras se matricularam, e tiveram acesso mais facilitado à escola. Então, se esse ônibus acabar, é preocupante a situação das escolas aqui, que são algumas muito lotadas, não tem todas as séries, e as crianças vão ficar sem estudar. Ou então a mãe vai ter que disponibilizar um Rio Card, não tem ônibus, vai ter que pegar uma van, ou então vir andando, que é muito perigoso. É como foi falado, a questão também é da segurança de todas as crianças e adolescentes que estudam. Então, é isso. Que eu coloco, é fundamental, é importante, não só para os meus filhos, como das outras crianças, na qual eu conheço muitas mães que não estão aqui nesse momento. Muito obrigada. Obrigado, senhora Lidiane. Com a palavra, senhora Anne Caroline Silva Queiroz, que dispõe de 5 minutos. Anne Caroline. Não está? Estão me escutando? Agora sim, agora. Tá, então, boa tarde. Obrigada por me chamarem para participar da reunião. E o que eu só tenho a agregar é concordar com a mãezinha que acabou de falar, que realmente a gente precisa muito do ônibus da Liberdade. Eu moro aqui na Estrada da Capoeira, em Pedra de Guaratiba, e assim, não tem condição para trazer as crianças até a Ema d'Ávila. Então, esse ônibus da Liberdade é muito importante mesmo para todas as crianças. A minha filha, ela não usa não por ser soberba, mas sim porque a gente mora muito pertinho mesmo da escola. Mas já tem crianças que moram lá na frente, lá na pista. Então, para pagar passagem, é R$ 3,50 de van, R$ 5,00 de mototáxi. Então, eu só tenho que pedir mesmo que o ônibus fique. É isso. Muito obrigado. Com a palavra, a senhora Thelma Silva, dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Estão me escutando? Estamos sim, muito bem. Boa tarde. Eu falo em meu nome, porque eu tenho um filho que estuda na Escola Municipal Fernando Azevedo, e eu moro na Areia Branca, e para chegar na escola é uma distância bem grande. Falo representando uma comunidade inteira aqui, da comunidade Jardim Espírito Santo. Tem mães aqui que têm 4 filhos de escolas diferentes, então o acesso é complicado. As escolas, as crianças, a maioria estudam no Largo do Bodegão, que é no Barão de Tararé, no ENFA, no Princesa,
e outras escolas na redondeza. E essa dificuldade é muito grande, então é essencial que permaneça esse ônibus para atender a demanda dessas crianças, que, infelizmente, se acabar, a defasagem escolar vai aumentar muito. E como ficam nossas crianças? E eu reivindico ainda mais. Nós moramos numa comunidade tão grande, que é a 10ª CRE, que precisaria até de mais ônibus. E se tirar o pouco que tem, como vai ficar nossas crianças? Porque deveria oferecer um conforto até melhor para essas crianças chegarem com mais prazer na escola e ter o prazer de assistir a aula, porque os ônibus vão cheios. E se fosse mudar isso para um transporte público, as crianças no transporte público, elas sofrem bullying, porque elas entram e muitos motoristas não querem parar. Os próprios passageiros que estão indo trabalhar no mesmo horário ficam desfazendo das crianças. E isso é um incômodo para o aluno. Como chega a mente desse aluno na escola para absorver os ensinamentos? Então, é isso que eu quero reivindicar, que permaneçam os ônibus da Liberdade e que aumente a frota, para que as crianças tenham um conforto melhor. Porque estamos falando de educação, estamos falando do futuro de um país. E essas crianças são o futuro do nosso país. E a gente quer um bom futuro, né? Acho que todo mundo que está aqui se preocupa com a educação. Então, quer um futuro melhor para o nosso país. Muito obrigado. Com a palavra, João Sampaio. João Sampaio, que dispõe de 5 minutos. João Sampaio está? A senhora Lidiane já falou? Com a palavra, o funcionário, o senhor Paulo, dispõe de 5 minutos. Senhor Paulo? Não está. Com a palavra, o senhor Márcio Antunes, dispõe de 5 minutos. Márcio Antunes. Boa tarde, estão me escutando? Estamos, sim, muito bem. Eu estou com um probleminha na câmera, entendeu? Eu sou funcionário da empresa Transriver, trabalho desde 2005 na empresa, prestando serviço. Na época que esse projeto foi fundado, tinha uma evasão escolar de quase 85% dos alunos na escola. Quando o projeto veio e nós fomos empregados, nós passamos a não ter essa evasão escolar. Segundo o que me consta, caiu para 5% de evasão escolar. É um projeto que, além de levar para a gente o nosso sustento dentro da nossa casa, entendeu? Atende muito bem as crianças. Hoje, aqui na Zona Oeste, onde eu moro e trabalhava, né, que eu fui demitido mês passado, uma empresa de ônibus que tem aqui, a Pégaso, ela faliu. Então, não pegava criança nenhuma no ponto, não pega nenhuma mães, e até mesmo tem mãe que tem mais de um aluno. Então, tinha que levar os alunos e voltar. Eu escutei aí o que o senhor Misael falou do negócio da Secretaria de Educação. Realmente, nós, aqui da empresa, não rodamos com todos os ônibus, não. Começamos rodando com 49 ônibus, sendo que foram deslocados. Eu, por exemplo, eu trabalhava em São Gonçalo, mas os ônibus saíram todos da Zona Oeste para trabalhar na São Gonçalo, Niterói e Nova Iguaçu. Então, se for computar, não trabalhava com todos os ônibus, mas o trabalho era dobrado. Muito mais do que a gente trabalhando aqui, além de correr o risco de pegar a doença que a gente estava carregando, o pessoal da saúde, o pessoal da Guarda Municipal, Colube e a parte administrativa, entendeu? Aí o pessoal, então a gente estava botando em risco. A empresa nos deu máscara, disponibilizou de vários recursos para a gente, álcool gel, máscara, uniformes novos, tudo para todo tempo a gente está sempre higienizado. Contratou uma empresa especializada para a higienização dos ônibus, para nós não corrermos risco. Adaptou todos os ônibus para chegar no final, a gente ser demitido, depois de ter dado suor, ter mandado embora, porque a prefeitura não paga, entendeu? Paga a empresa,
porque o que me cabe é que a prefeitura está devendo mais 6 faturas à empresa, entendeu? Inclusive até faturas, segundo que o nosso patrão falou, tem até faturas que é antes da pandemia, entendeu? Antes da pandemia. Então, o que acontece? Eu acho que é um absurdo, é um descaso, além um descaso com a gente, funcionário que fomos demitidos, nossas famílias, os alunos deixarem a pé. Será que vai voltar? É um prefeito que eu acho que ele nunca gostou do projeto, porque ele, desde quando ele entrou, ele diminuiu o quantitativo de ônibus, depois ele pouco ligava para as mães, para os alunos, para a gente, entendeu? Fazia tudo ao contrário que deveria fazer. E assim mesmo, nós não conseguimos e fomos todos demitidos, tá? Fomos demitidos, ainda por cima, estamos passando dificuldade porque a empresa está atravessando uma fase quase de falência, porque uma prefeitura dessa não respeitou o contrato, não respeitou a gente como ser humano, não respeitou nada. Só isso que eu tenho a que falar. Muito obrigado. Com a palavra a senhora Jaqueline Dantas, que dispõe de 5 minutos. Quero registrar antes a presença do vereador Brizola Neto. Com a palavra, Jaqueline. Não está, Jaqueline? Jaqueline Dantas Alves. Com a palavra, a senhora Michele. Presente, senhora Michele. Presente. Boa tarde a todos. 5 minutos. Primeiramente, eu gostaria de saber, né, como fica a questão do pagamento, né, das empresas e saber qual a garantia que vocês vão dar, entendeu, para esses funcionários, porque só na minha empresa foram 340 demitidos, entendeu? Em meio a uma pandemia, aí a nossa situação é de estar desempregado, entendeu? Eu, além de funcionária da Transgiver, também sou mãe, também, entendeu? Sou responsável, tenho um neto na creche, entendeu? E eu gostaria de saber como é que vai ficar essa situação, entendeu? De nós, funcionários responsáveis, mães, porque quem me conhece sabe que eu também sou mãe, eu também corro atrás também, entendeu? Por cada criança. E eu gostaria de saber, entendeu? Em questão do pagamento, e qual a garantia que vocês vão nos dar do retorno do trabalho de cada um, meu e dos meus amigos de trabalho? Muito obrigado. Com a palavra, agora, antes de passar a palavra ao vereador Tarcísio, representando a nossa Comissão de Educação, eu queria pedir aos vereadores presentes, se quiserem usar a palavra, que se inscrevam pelo chat, por gentileza. Tá bom? Vereadores presentes que quiserem usar a palavra, se inscreverem pelo chat. Com a palavra, o vereador Tarcísio Mota, vice-presidente da Comissão de Educação, que dispõe de 5 minutos. Vereador Tarcísio, o senhor me permite só um minutinho? Claro, claro, Marcos, por favor. É só para complementar dessa informação do Misael dos 35 ônibus, que eu acabei de puxar aqui o processo que foi encaminhado para o tribunal em agosto, a informação realmente era de apenas 6 ônibus. Então, se de agosto para setembro multiplicaram por 5, passou a ser 35 ônibus, o tribunal não está informado, tá? A respeito disso. E em julho foi feito, sim, uma liquidação no valor de R$341 mil, tá? Para pagamento de ônibus, que eu não sei se era para antes da pandemia ou se é desse período que esses ônibus foram cedidos. É só para esclarecer, porque ficou essa divergência, essas datas. Eu agradeço ao senhor, tá? Me desculpe. Tarcísio Mota. Nada. Obrigado, Marcos. Inclusive, uma das partes da minha fala, inclusive, dizia respeito a isso. Eu vou fazer uso aqui agora, inclusive. Bom, rapidamente, eu queria primeiro dizer uma coisa que é importante, né? Transporte é direito para todo mundo, né? Então, lembrar disso. Transporte é direito. Transporte é uma necessidade do trabalhador para ir para o trabalho, para voltar. É uma necessidade da criança para ir para a escola, para voltar para casa. É um direito de todo mundo para ter acesso aos equipamentos de saúde, de educação, de lazer, né, de conhecer a cidade. O direito à cidade passa pelo direito ao transporte. E aí, o papel da prefeitura é garantir esse direito para todos os cidadãos. E é claro que ele é financiado de alguma forma. Esse debate que a gente está tendo aqui, ele tem uma articulação direta
com o péssimo contrato que a prefeitura fez lá em 2010 com a máfia dos ônibus para atender a cidade com os ônibus. E a péssima gestão desse contrato ano após ano, agravado agora com os sumiços das linhas de ônibus, e especialmente na Zona Oeste, que é onde a gente está falando aqui. Ou seja, o ônibus da Liberdade, ele existe, ele é bom e a gente concorda e queremos que ele siga, mas a gente precisa entender que ele deveria ser a exceção para os casos onde não é eficiente manter uma linha de ônibus regular que pudesse garantir o direito dos alunos também. E, na verdade, o que acontece é que muitas vezes ele é usado como regra, porque o contrato todo é ruim na cidade. E aí tem uma coisa importante, que bom que o Marcos está aqui, que bom que a prefeitura está aqui, que é, e aí, como é que estão essas articulações? A definição das rotas, dos ônibus, que altera de ano para ano. Há um planejamento para isso, articulado com a Secretaria Municipal de Transporte, para que a gente possa entender as razões e as necessidades que estão acontecendo, porque muitas vezes a gente não tem essa informação, né? Porque, no final das contas, o contrato é ruim. Por exemplo, tem uma coisa articulada, que não é o ônibus da Liberdade, mas a necessidade de transporte adaptado para a educação especial. Viu, Azambuja, você que está aí pela Defensoria Pública? A gente tem, inclusive, uma necessidade de verificar hoje. Todas as CREs estão conseguindo atender, não hoje porque as aulas estão suspensas, é óbvio, mas todas as CREs estão atendendo com a questão do transporte adaptado para a educação especial, que não é o ônibus da Liberdade, porque tem um custo, né? Em 2019, se não me engano, foram de 14 milhões no ano gastos com adaptação de transporte para a educação especial, que não é esse do ônibus da Liberdade. Isso tudo é o direito da criança de chegar à escola. E aí algumas famílias fizeram um depoimento aqui. E é isso que a prefeitura tem que estar preocupada com isso. Bom, mas aí vamos lá. E aí me parece que me faltou, mais uma vez, ao ouvir a secretaria, dados concretos. Por exemplo, isso. Ah, mas nem todo o serviço foi prestado. Quanto do serviço foi prestado? Qual é a avaliação? Né? Quantos ônibus? Agora a gente viu que tem até divergência entre o que a SME fala e o que o TCM fala sobre quantos ônibus estiveram funcionando. O companheiro lá que trabalhou está dizendo, ó, mas é menos ônibus, mas a gente estava indo para São Gonçalo, trabalhando muito mais do que antes. Qual é a avaliação diagnóstica desse processo todo? Né? Para que a gente possa entender as faturas que estão em aberto, tem 6 faturas em aberto, a quantidade de servidores, de trabalhadores desempregados, eles estão desempregados porque o serviço não foi prestado ou porque o serviço não foi pago, ou porque o contrato tinha que ter sido reduzido. Essas coisas precisam ser esclarecidas para os trabalhadores, porque o tempo inteiro na pandemia nós trabalhamos com a seguinte situação. O contrato do ônibus da Liberdade teve seus custos reduzidos? Claro, ele não está mais transportando todas as crianças que transportavam. Então, a redução desses custos pode resolver a redução do contrato. Mas e o trabalhador? Porque gerar desemprego no meio da pandemia é piorar a situação da pandemia. É impedir que as pessoas façam isolamento social. Ninguém faz isolamento social desempregado, vai ter que ir para a rua ganhar o dinheiro de alguma forma. A gente agora já está no momento da flexibilização, mas isso tudo tem responsabilidades. Vamos manter o desemprego afeta a economia da cidade. Portanto, essa perspectiva de não ter pagamento sendo feito e gente sendo desempregada, 340 trabalhadores desempregados só na Transriver, é muito grave, gente. É muito grave isso, porque isso significa muita complicação para isso. Só para a gente ter ideia, inclusive, viu, Marquinhos, com o levantamento que a gente fez aqui, da Transriver e da Real Brasil, da Transriver, entre 2013 e 2016, os pagamentos eram acima de 35 milhões por ano. Em 2017 e 2018, foram para 40 milhões por ano. Em 2019, 51 milhões. Então, no caso da Transriver, isso só da educação. No caso da Transriver, houve um aumento, inclusive. Depois, em 2020, caiu para 12 milhões, o que a gente tinha visto. A gente pode estar com dado errado aí do que desembolsou da educação para a Transriver. No caso da Real Brasil, é o inverso. Aí, de fato, o companheiro que estava falando isso fala numa diminuição. Né? 2013 a 2016 era no patamar de 20 a 22 milhões. Depois de 2017 e 2018 foi abaixo de 20 milhões ano. 2019 subiu para 21 milhões e agora em 2020 só 6 milhões. Temos aí, para a gente entender, inclusive, como é que está sendo a gestão desse crescimento, diminuição dessa questão do ônibus da Liberdade. Então, eu acho que a pergunta assim, tem 6 faturas em aberto? A prefeitura já tem um levantamento sobre o que o custo foi, que foi diminuído ou não foi? A pergunta que o Caiado fez é essencial. Qual é o planejamento da prefeitura para, no momento da retomada das aulas, o ônibus da Liberdade voltar a funcionar? Isso é decisivo,
para a gente poder entender. Faz parte daquelas nossas audiências públicas, a gente diz, quando as condições epidemiológicas permitirem, as escolas devem voltar, mas é preciso ter condições estruturais para que as aulas aconteçam sob novo mecanismo. E o ônibus da liberdade tem que estar funcionando, porque senão você vai criar um outro caos, né? E aí, inclusive no ônibus da liberdade, a perspectiva de como é que vai ser, né, o rodízio de alunos, etc. e tal, que vai acontecer nessa história. Para finalizar, pessoal, rapidinho, vereador Célio Luparelli, tem só uma questão que eu queria que a comissão não diz respeito a essa audiência, mas tem um outro elemento da relação entre educação e transporte que a prefeitura segue sem dar resposta, que é o bilhete único universitário. Isso é com a SMTR. Eu queria propor que, como encaminhamento, a gente mandasse um ofício para que a gente tem que ajudar o que os alunos universitários que estão retomando atividade já, de estágio, dos cursos de medicina, mas continuam sem o seu bilhete único universitário garantido. Eu queria pedir ajuda da Defensoria Pública, queria pedir ajuda do Ministério Público e queria pedir ajuda para a gente forçar que a SMTR receba uma comissão de estudantes universitários para falar sobre esse assunto. Não é assunto dessa audiência, é claro, aqui a gente está com a Secretaria de Educação e não com a de Transporte, mas é o assunto correlato nessa história toda. Então, ônibus da liberdade, tem que seguir, a gente tem que ver o que a prefeitura está devendo, tem que ter planejamento para garantir a história, e é um absurdo se a gente deixar mais gente desempregada nessa história toda no meio da pandemia. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tarcísio Mota. Vamos, então, às colocações, às considerações finais, porque não há nenhum vereador inscrito, pelo menos aqui no meu controle. Eu me inscrevi no SAP. O vereador César Maia falou, é o nosso líder. Então, desculpe, nós aqui não detectamos, por isso que eu estou perguntando. Então, com a palavra, o vereador César Maia. Presidente, eu, por mais que mergulhe nos números da prefeitura, eu posso afirmar que a prefeitura não está quebrada. Ela está mal administrada. É muito diferente. Mas já estamos no final do ano. A hora de se planejar, se programar, já o início do ano. Por que o início do ano? Porque a curva de receita da prefeitura é uma curva que cresce no início do ano e depois se normaliza. No início do ano, vem receitas adicionais do ano de dezembro, que tem Natal, 13º, etc. E tem, no início de fevereiro, antecipação do IPTU. Então, a prefeitura sempre tem recursos no início do ano. Ela tem que planejar e administrar bem seus recursos. O ônibus da liberdade, eu nem vou falar, o Caiado conhece isso muito bem, acompanha há muitos anos, é uma necessidade essencial para essas comunidades. Bem, se agora estão aí atropelados, vendo o número, tudo bem, mas acho que, pelo menos, se dê garantia às famílias de que vamos entrar no ano de 2021 com tranquilidade, porque há recursos, e principalmente recursos adicionais, que vêm no início do ano, nessa curva que cresce e depois normaliza. Era isso, lembro que o ônibus da liberdade foi uma ideia do ex-deputado federal Álvaro Vale, que foi introduzida na Prefeitura do Rio, e é um programa fundamental, como remédio em casa, da mesma maneira, e não é possível que se interrompa. Não é possível que 10, 15, 20 milhões, uma prefeitura tem receitas, sei lá, de 15 bilhões, 17 bilhões, não é possível. É um relaxamento, um desprezo e, enfim, é um aviltamento para a necessidade das famílias, especialmente das mães, que é que leva as crianças e traz as crianças. A gente não viu os pais falando. Quem fala são as mães. Essa é uma necessidade fundamental das mães para cuidar dos seus filhos, ter segurança com os seus filhos, enfim, e levar seus filhos para frente num projeto de crescimento, de educação, de qualificação. Era isso, presidente. Muito obrigado, vereador César Maia. Professor Célio, eu gostaria só de fazer uma consideração. Não, com a palavra, vereador Brizola. Obrigado, professor. E endossar muito, além do que o Tarcísio colocou muito bem, e o ex-prefeito César Maia falou com muita propriedade, há uma questão que fica... Porque a partir, acho que de 2015, 2016, houve uma série de construções de conjuntos habitacionais da Minha Casa e Minha Vida na Zona Oeste. E alguns construídos muito longe
de difícil acesso, de área de risco. Eu cito aqui em Barros Filhos, Harold de Andrade, ou seja, e são repletos de crianças e adolescentes que têm que caminhar no escuro, têm que caminhar por distância e o ônibus da Liberdade não passa. Então, que quando for reformulada essa questão, eles teriam que estar atrelados a esses conjuntos habitacionais da Zona Oeste, que estão, praticamente, as crianças e adolescentes estão ali impedidos de ir à escola e de se locomover. Basta ver que há uma crise dos ônibus, há um colapso do sistema de transporte, principalmente na Zona Oeste, né? A prefeitura não trabalha nesse sentido, ficou claro. E, por exemplo, o conjunto que citei agora, o ônibus da Liberdade nunca passou. Nunca passou. O estudante tem que caminhar 2 quilômetros até o shopping ali em Guadalupe para pegar um ônibus. No escuro. Então, eu quero falar com a Secretaria Municipal de Educação que, quando for ter essa reformulação, e foi muito bem colocado, tem que ter planejamento. E o que a gente não viu até agora na nossa prefeitura, na secretaria, com todo respeito a todos os servidores dali da pasta, não há sequer planejamento. E esse é mais um caso comprovado que não está tendo um planejamento, tendo dinheiro. Ou seja, tinha dinheiro da merenda, a merenda teve muitos equívocos, não chegou até as crianças que necessitavam. No meio da pandemia, ainda há problema com cartão, ou seja, há um contrato com as empresas de transporte, não há claro, não há transparência. Entendemos a questão da pandemia, que tem que ser revisto, mas é inadmissível que a prefeitura não entenda e não exerça essa logística dos conjuntos habitacionais. Então, faz essa ressalva aqui, professor Célio. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Brizola. Então, para as considerações... Oi? Não, eu queria, assim, porque eu fiz algumas perguntas e que eu falei muito também, de repente não ficou claro. Será que eu podia só direto nas perguntas? Agora então, assim, você vai ter a palavra. Ah, desculpa. Vamos dar a palavra. Seu som ficou muito baixinho, professor Célio Luparelli. Alô? Alô, voltou, normal. Liga aí o microfone e vai voltar ao normal. O microfone está cortado. Aí, agora. Estou com som, não? Está. Então, eu vou dar a palavra para as considerações finais. Caiado, você vai ter a tua parte. Ao Luiz Antônio e ao Misael, para responder os questionamentos de todos os senhores. Depois você vai ter a palavra de novo. Tá, Caiado? Ouviu? Sim, mas você não acha que, como são perguntas, ele já faz a consideração final respondendo? É bem objetivo. É melhor. Pode ser ou não? Não está me ouvindo, não. Está Nós conseguindo me ouvir? Sim, Célio. Você está me ouvindo? Vou voltar. Caiado, professor Célio, acho que o senhor pode sair e entrar de novo na sessão. Eu vou fazer isso. Enquanto isso, passo a palavra ao vereador Carlos Caiado para fazer as perguntas e depois vai para o Luiz Antônio e para o Misael responderem. Vai lá, Caiado. Objetivo. Primeiro, agradecer você, Tarcísio. Eu dei o oi, que eu estou no telefone, dá para ver que não está todo mundo. Agradecer o Brizola também, meu eterno líder e o grande idealizador desse projeto, o prefeito César Maia. E, assim, de forma objetiva, é só a relação... Qual é a dívida, como eu falei, que tem com as empresas, saber quando vai pagar, porque o relato que eu tenho dos funcionários são 4 meses sem serem pagos, que eles precisam receber, não só terem sido desempregados, mas precisam receber o dinheiro, infelizmente, o desemprego que aconteceu. Segundo, o seguinte, como foi dito aí, até eu entendi que ainda está vendo se vai ser a licitação ou a renovação. Será que, se for licitação, tem um mês que acaba em novembro, quando vai ser definido isso efetivamente? Se será a renovação ou a licitação? Porque é muito importante saber isso, entendeu? E saber, se for feita a renovação, os funcionários que foram demitidos, eles podem ser readmitidos. Eu sei que tem a ver com a empresa isso, mas tem que saber como que é feita essa relação. Enfim, só isso que para eles incluir na resposta deles aí. Muito obrigado. Vereador Célio Luparelli já voltou? Não? Então, vou passar a palavra ao Luiz Antônio para falar pela SMF. Depois, é claro, se o Misael quiser fazer uso da palavra, também vai estar franqueado. O professor Célio Luparelli está voltando, mas o Luiz Antônio pode começar a fala logo de uma vez. Perfeito. Muito obrigado, Tarcísio. Posso prosseguir? Pode.
Então, mais uma vez, boa tarde para quem eu não cumprimentei. Eu anotei alguns pontos aqui, e é importante só a gente fazer uma dissociação aqui, porque pelo que eu percebi, tem dois questionamentos aqui pontuais, né? O primeiro é sobre a continuidade ou não do programa Ônibus da Liberdade, tá? Então, quero colocar que não há nenhuma decisão governamental objetivando o término do programa Ônibus da Liberdade. Vou repetir. Não há nenhuma decisão governamental no sentido de terminar com o projeto do Ônibus da Liberdade. Esse é um ponto que acho que tem que ficar claro. Pô, parabéns, muito obrigado. Demonstra os anseios de todas as pessoas que aqui estão presentes e assim, é um consenso de que o serviço ele deve ser melhorado, mas que ele é vital, tá? Desde 20 de março, que o serviço contratado, né, quando a gente faz a licitação, todo mundo aqui, de uma certa forma, já acaba convivendo com isso, né, quando lida com o poder público, seja em qual função for, sabe, quando você faz uma licitação, o contrato, muitas das vezes, decorre da própria licitação, e no contrato você tem as obrigações, tanto do município, como da sociedade empresária contratada, tá? Então, desde o dia 20 de março, e uma coisa importante que eu também quero frisar aqui, que também não é uma questão que depende deste ou daquele governante. Você contrata a prestação de um serviço. Um adendo, no caso dos terceirizados, nós conseguimos preservar os 11 mil empregos porque tinha uma possibilidade de você fazer uma composição com as empresas, já que a gente estava falando basicamente de mão de obra, e fazer uso de alguns instrumentos que estavam à disposição com o advento da pandemia, tal qual a medida provisória 936, que depois foi transformada em lei 14020. Mas voltando ao caso do Ônibus da Liberdade, desde o dia 20 de março, o serviço contratado pelo município do Rio de Janeiro, que é a prestação de um serviço, a gente não contrata pessoas, né? A gente contrata a prestação do serviço com as empresas. Quem contrata os funcionários são as empresas, obviamente. A gente não tem essa relação, não poderia fazer isso, seria inconstitucional, que a forma de entrar no serviço público, nesses casos, não é permitido dessa forma. Então, desde o dia 20 de março, quando a gente foi feita a suspensão, vamos dizer assim, das aulas, praticamente no Brasil inteiro, esse contrato, assim como se tiver contrato análogo em outros municípios e outros estados, ele obviamente deve ter sido suspenso também. E aí, naquele momento, o município entendeu que, como você tinha uma paralisação muito grande, a cidade toda estava paralisada, o estado todo paralisado, o Brasil paralisado, você não teria o transporte de servidores que morassem em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Baixada Fluminense. E esses servidores municipais, aí sim, servidores do município, com LURB, saúde, guarda municipal. Então, foi feita a sugestão de que parte da frota transportassem esses profissionais para que os hospitais de campanha não parassem, que a Conlurb não parasse de limpar as ruas, não parasse de limpar os equipamentos e por aí vai. Então, esse é um outro ponto. Desde então, e por força do próprio decreto que disponibilizou parte da frota, foi constatado que alguns ônibus transportaram servidores da saúde, da guarda e tal, mas assim, um número bem diverso e com rota bem diferente daquela que tinha sido contratada originalmente. Que a gente viu aqui reconhece a necessidade do ônibus da Liberdade, tem localidades que não tem, e aí por força, também não vou questionar as pastas de transporte dessa gestão e das outras gestões, né? Mas havia necessidade, sim, como foi colocado aqui por uma mãe, que naquela rua, por exemplo, só sobe micro-ônibus, né? Então havia necessidade do programa, e o programa foi implementado, certo? Quando você tem a paralisação das aulas, obviamente que a gente não consegue, né, fazer com que esse contrato vai ficar transportando o ônibus andando vazio pela cidade, se a escola está fechada ou não. Então, ele começou a atender esses servidores. Lógico que o número de ônibus foi bem diferente e a rota também bem diferente, tá? E isso foi parte da discussão que nós tivemos por 4 oportunidades com os empresários dos ônibus da Liberdade para encontrar uma saída. E muitas das vezes a gente obstava na saída justamente por conta das premissas que eles alegavam que parte disso era custo fixo, se eu não me engano, algo em torno de 70%. Então ele alega, mas eu comprei não sei quantos ônibus para atender esse contrato, então eu não posso fazer a redução do contrato. Então isso criou um certo impasse, e o impasse maior enquanto SME,
porque a gente sabe que se o serviço não está sendo prestado para os nossos alunos, eu não tinha como pagar isso. O Misael falou muito bem com propriedade com relação a isso. Tá? Bom, aí o contrato não foi pago por força dessa impossibilidade legal do período de março para cá, e aí o nobre amigo do Tribunal de Contas, quando ele menciona, eu quero esclarecer, quando ele menciona que esse pagamento que ele viu, parece que em junho, e eu quero garantir que esse pagamento com certeza foi de janeiro, fevereiro e de início de março, que do período de abril para cá não teve pagamento de fatura nenhuma, reitero, não teve pagamento de fatura nenhuma, e o Misael, se eu estiver me equivocando em alguma coisa, o Misael me corrija na parte orçamentária aí, mas, salvo engano, não houve pagamento. Então, esse pagamento se deu com relação a janeiro, fevereiro e março, né? E quando não havia interrupção, quando não havia interrupção de serviço, quando o serviço estava sendo prestado e quando não tinha pandemia. Então, logo surge a pandemia, o pagamento deixou de ser prestado, o serviço foi prestado para outras secretarias em valor diferente, menor, tem que ser equalizado, tem que ser resolvido. A relação dos empregados, ainda que a gente seja muito sensível a isso, e por isso nós ficamos esse tempo todo nessas tratativas, e tão somente em outubro, em setembro, a gente fez a suspensão, e a suspensão nem foi no sentido de prejudicar a empresa, prejudicar o programa, que acarretaria prejuízo para o funcionário. A suspensão se deu para a preservação do contrato, como o Misael colocou aqui, porque, na realidade, a gente sabe que a 8666, ela diz que os prazos são, no artigo 60, se eu não me engano, um número X de meses, é excepcional. Esse caso aqui, se a gente for renovar, está dentro da excepcionalidade, ou seja, já está fora do teto que a própria 8666 decide. Então, muito provavelmente, esse estudo que ia ser feito no ano de 2020 para programar uma nova licitação, onde a excepcionalidade não seria o objeto em questão, mas com tudo fechado, os servidores todos, né, em home office, houve uma mudança muito grande de paradigma e tal, e aí, muito provavelmente, a gente não conseguiria. A gente não sabia também quando ia voltar, a gente sabe muito bem que há uma resistência muito grande para o retorno, mas isso se deu em maio, em junho, julho, agosto, e a gente não sabia exatamente quando. Mas como o contrato só iria até novembro, a gente não tinha esse risco de quando o contrato viesse, a gente não pudesse ainda aditar ele por mais de 12 meses. Fizemos reuniões com a empresa nesse sentido, com as 4 empresas, são 4 empresários, se eu não me engano, inclusive na sala da própria secretária, na nossa sala também, e numa reunião até por Zoom, se eu não me engano. E o impasse sempre se deu por conta disso. Eu não posso pagar com a educação que não está prestando serviço para a gente, e vocês também, esse valor tem que ser repensado, porque o serviço está sendo prestado de forma bem diferente, bem menor, e a gente sabe que se o contrato fosse pago nesse período, obviamente que a gente depois teria que justificar, mas como é que vocês pagaram um contrato se não estava atendendo o objeto inicial dele? Tem um decreto que manda para você, e estava atendendo a mesma quantidade de pessoas, porque pelo que a gente sabe, quantitativa na ordem de 60 mil alunos. E aí, como é que a gente faria? Então, são questões que são enfrentadas diariamente, mas, assim, volto a te dizer, a responsabilidade, nesse caso, infelizmente, eu tenho que dar essa informação, a nossa relação ela é com as empresas. E as empresas contratam os funcionários. A gente veio segurando e trazendo esse contrato até agora, como a gente fez também com os terceirizados, sim, para evitar o caos social, etc. e tal. As empresas, quando perceberam que poderiam, por alguma forma, ter alguma dificuldade para recebimento, que já tinha passado de 3 meses, 4 meses, elas resolveram, então, rescindir os contratos de trabalho dos seus funcionários. Tá? E também não estou aqui fazendo juízo de valor, porque eu sei também que a pandemia pegou todos. Né? Alguns questionamentos que a gente precisa colocar aqui, que são importantes para finalizar, que esse contrato, como ele foi firmado, a excepcionalidade dele poderia fazer até novembro de 2020. Então, quando ele é suspenso em setembro, a gente tem aí cerca de 2 meses para, voltando às aulas, a gente poder prorrogá-lo, entendeu? Então, não faltou planejamento. Né? O que a gente faz é que são coisas interna corporis que realmente quem está de fora não tem como saber. Pode dar a impressão de que faltou planejamento, mas não faltou. A gente vem discutindo esse contrato com a liberdade semanalmente. Semanalmente, as coordenadoras, os subsecretários, o secretário da Casa Civil, que a gente sabe da importância do programa. E não é simples falar assim, olha, não está prestando serviço de xerox, então cancela o contrato. Não, não é esse caso. E assim como os outros contratos, a gente precisava que eles estivessem ali em potencial para caso o chegado retorno, a gente possa não ter
esse prejuízo maior. Agora, é importante, o vereador Tarcísio fez um levantamento importante com relação à questão do ônibus da Liberdade e com relação à própria questão do transporte como um todo. A gente tem que verificar esse planejamento, sim, é por isso que é necessário uma nova licitação, porque a gente precisa verificar, até porque as coisas que foram atacadas na CPI dos ônibus. Então, é preciso que a gente verifique isso. Só que, nesse caso específico, a gente ia prorrogar esse contrato, que já vem desde 5 anos, que nós estamos no ano de pandemia. Então, se a lei permite a prorrogação por mais 12 meses para evitar prejuízo, então, eu volto a falar, a gente está sempre girando aqueles 10 pratos para não deixar os pratos caírem. E, assim, pode estar dando a falsa impressão de que a gente... eles não se preocuparam com isso, mas a gente está se preocupando e muito com isso. Tanto que o contrato não foi rescindido, tanto que a gente não fez pagamento com dinheiro da educação, porque não poderia. E, do tempo que foi necessário, na pandemia, no auge da pandemia, agora eu falo aqui sem demagogia, os brilhantes, porque eu acho que são brilhantes as pessoas que não pararam de trabalhar nesse momento, que puderam não parar de trabalhar nesse momento, e não menos brilhantes as que ficaram em casa por comorbidade, mas assim, que colocaram a sua saúde em risco, como os funcionários dessas empresas, né? E transportaram os servidores que salvavam a vida das pessoas todas do Rio de Janeiro, né? Então, assim, eu acho que é importante realmente pensar isso. Mas não sou eu que contrato essas pessoas, não é a prefeitura que contrata essas pessoas. Quem contrata essas pessoas são as empresas de ônibus. E sim, respondendo agora o vereador Caiado, nós temos sim um quantitativo do que seria o original do contrato, do que seria apurado em termos de dívida do contrato original, que não pode ser pago, e do que seria razoável pagar pelo que foi prestado para a saúde, para a Conlub, para a Guarda Municipal, e ainda que tenha sido pago com esse recurso de lá, se for recurso do Tesouro, mas tem que sair por lá, a gente estava encontrando uma saída junto com as empresas, mas a gente esbarrou sempre numa dificuldade muito grande de ajustar os percentuais, como eu volto a dizer aqui, eles alegavam que o custo era fixo. Alguns custos são fixos, como o pessoal, como a própria frota, etc. e tal. Então, assim, não há nenhum prejuízo para a licitação. Mas esses valores você pode dizer para a gente? Então, o ônibus da Liberdade, ele anualmente estava na casa, se eu não me engano, de 70 milhões de reais. Só que esse ano, eu não tenho como te dizer isso, porque desde março... Ô, Luiz, ano passado foi 86 milhões, tá? 86, ótimo. Obrigado por me socorrer. Então, ano passado, 86 milhões. Esse ano eu não tenho como levantar, por quê? Porque, na realidade, em fevereiro, você teve, janeiro e fevereiro, o serviço prestado, em março, em meados de março, ele parou de ser prestado. Entendeu? Então, obviamente, que a educação não vai poder pagar isso. A gente conversou isso com os empresários várias vezes. O município vai pagar? Vai. Mas vai pagar dentro de uma composição que tem que ser feita com as empresas, do que ele foi prestado e do valor que a empresa fala assim, menos que isso eu não tenho condições, porque eu vou operar no prejuízo. Então, assim, são duas coisas distintas. A primeira, ninguém aqui está falando em acabar com o projeto Ônibus da Liberdade. Né? Esse ponto eu acho que é importante, porque eu vi até o prefeito César Maia também colocando isso. Então, quero tranquilizar todos aqui que não tem nenhuma decisão do prefeito Crivella, da secretária Talma, e o Misael também não tem nenhuma orientação. As CREs nunca ouviram falar nisso, que a gente vai acabar com o projeto Ônibus da Liberdade. Ele está suspenso para preservação do próprio contrato. Eu achava de bom tom uma nova licitação, esse ano caiu por terra, porque não tem instrumental, não tem pessoal para fazer isso, da forma como a gente precisa. A gente prorrogaria o contrato, então logo as aulas voltando, e abre o seu processo licitatório, e aí sim você faz um estudo para novas rotas. O vereador Brizola colocou que tem novas construções em áreas que não foram contempladas, realmente o contrato é de 2015, isso tudo a gente tem que se levantar. Tá? Assim, só é importante dizer isso, que a gente vai precisar usar para fazer os estudos futuros, 2015 a 2019, sim, e as novas construções, as novas necessidades mediante novas matrículas, etc. e tal, mas que 2020 não é um ano que a gente consegue ter como base isso. Então, o doutor Marcos do TCM acabou de apontar aí a questão dos 86 milhões, que é até superior ao que tinha sido me passado, mas me parece que esse ano a gente vai ter, se a gente fizer uma regra básica aí, né, só janeiro e fevereiro, o custo disso hoje para o município foi muito pequeno, porque o serviço não foi prestado. Tá? Então, é só isso que a gente precisa. A gente, assim, como eu falei, eu vim para cá hoje para a gente entender, escutei, né, para a gente poder ver qual era, então vi que realmente há um entendimento
né, de que o programa é muito importante, vou levar isso, né, para o município, que todos entendem a necessidade do programa. Há um entendimento também de que a gente não poderia pagar, eu acho que isso é incontroverso, a educação não poderia pagar por esse serviço não prestado. Eu acho que há um entendimento também, mais do que gritante, de que todos sabem aqui que, por mais que a gente tenha que preservar os empregos, a gente fez isso o tempo todo. A gente vem pagando as creches, vem pagando os terceirizados, medida provisória aqui, etc., de tudo que a gente pode fazer, lógico, dentro da legalidade, mas a gente, nesse caso específico, a gente não rescindiu os contratos, e os repasses, eles não ocorrem porque eles têm que ser fruto de um estudo que está sendo feito e saiu da alçada da SME, mas que a gente não largou de mão, que a gente está participando ativamente com a Fazenda, né, discutindo isso com a saúde, porque, na realidade, a gente tem que acertar esse pagamento, é fato. As empresas, eu sempre digo isso lá, a gente não vê as empresas como inimigo, a gente tem que tirar isso da cabeça. A empresa participou da licitação, é óbvio que ela tem, mas a gente também tem que cuidar do município, e o nosso papel maior, fundamental, é cuidar do município. Eu não posso fazer pagamento indevido, nem o Misael. Então, não tinha como fazer, nem as coordenadorias, nem as coordenadoras não poderiam liquidar uma despesa de um serviço que não foi prestado para elas. Então, basicamente é isso, não tem nada perdido, está em construção, não tem nenhuma assim... a gente não está sendo desnaturado. Eu até, quando fizeram o protesto lá na porta, eu recebi alguns funcionários e eu falei para eles, olha, deixa eu falar, são duas coisas distintas, não adianta vir aqui para defender o interesse da empresa, porque vocês aqui só respondem pelos funcionários. E a gente está buscando um entendimento para que as empresas recebam o que é justo, que é possível ser pago. Desculpa, esse zoom com o celular é triste. Voltando, a gente está buscando entendimento para que as empresas recebam o que é possível, o que é justo, o que é legal ser pago, né? E a gente também não pode, depois, por conta... estava na pandemia, mas aí a gente pagou os funcionários. Não é assim. Teve até um caso especificamente de uma empresa terceirizada, recentemente, que alguns funcionários, a gente depositou, fez a liquidação em junho, referente a janeiro, fevereiro, março e abril, se eu não me engano. A empresa estava com as contas bloqueadas, a gente abriu um processo para viabilizar o pagamento direto. Nossa procuradoria ela foi contra de forma cabal o pagamento direto dos funcionários. Então, assim, são questões que a gente enfrenta no dia a dia. Nesse caso específico aqui, a gente vai ter que calcular com a empresa. Então, recapitulando, não tem contrato rescindido com o ônibus da Liberdade, tá? Eles estão suspensos e a gente vai agora ver com as empresas, fazer um meio-campo junto com Saúde, Casa Civil, para encontrar um valor que eles comprovem que seja o valor que não quebre o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mas que também não seja uma coisa que lá na frente a gente vai estar aivando os processos de improbidade, tanto para as coordenadoras, como para os subsecretários, para a secretária e para o prefeito. Ok? Muito obrigado. A presidente... Professor Célio Parelli. Presidente, me dá um minuto. Um minuto. Um minuto, doutor Marco, um minuto, César Maia. Por favor, vereador, o senhor primeiro. Não, você primeiro, pelo amor de Deus. Que isso. Não, é só para tirar é só para tirar uma dúvida com o Luiz. O meu é falta de cabelo. É só para tirar uma dúvida com o Luiz, rapidamente, que a questão é a seguinte, esses ônibus foram utilizados, né, não pela educação, né, por outros órgãos, né, para fazer esse atendimento. Então, na verdade, vocês não vão poder utilizar a fonte sem recursos da educação para fazer o pagamento desses ônibus. Eles não foram utilizados por alunos, né? Exatamente. Exatamente isso. Então, quem vai ter que fazer esse pagamento ou é a questão do Tesouro, né, saindo do próprio orçamento da educação, ou, de repente, de outra secretaria que o prefeito assim estipule. Essa é uma dúvida. A outra dúvida é o seguinte, quando você falou do atendimento dos ônibus, que a gente está falando, aquela liquidação que eu te disse é uma liquidação de 341 mil, referente à oitava CRE, ela foi realizada em julho. E a oitava CRE, ela teve liquidação em janeiro, fevereiro, março também. Claro que não nos valores que foram relativos ao ano passado, mas é uma liquidação de julho. Essa liquidação de julho ainda é referente a janeiro, fevereiro e março, porque foi a única CRE que teve uma liquidação em julho.
Então, isso Então, deixa eu te responder, então. Com relação Aguarda a... um minutinho, secretário, aguarda o vereador César Maia perguntar, tu responde em bloco, por causa do meu tempo. Tá? Perdão, Deixa obrigado. o César Maia perguntar. Obrigado. César Maia. Vereador César Maia. Não, eu quando vi os comentários aqui, inclusive do vereador Leonel Brizola, me lembrei do conjunto Nova Sepetiba. Conjunto enorme que foi feito no governo do Garotinho, enfim, mas não tinha uma escola e uma creche. Claro, nós entramos com o ônibus da Liberdade, mas imediatamente planejamos a construção de escolas e creches perto da moradia das pessoas. Esses conjuntos habitacionais novos que estão sendo construídos, tem que se verificar a demanda de escola e de creche, porque o ônibus da Liberdade não vai resolver todos os problemas. A proximidade de escola e creche minora esses problemas. Era apenas isso, presidente. Muito obrigado. Secretário Luiz Antônio, por favor, 2 minutos. Eu vou pedir, vereador Posso Luparelli. continuar? Isso. Posso falar? É isso, vou pedir para o Misael continuar. Só para... Obrigado, vereador, obrigado. Só para a gente conseguir chegar a um consenso, ou pelo menos chegar a uma solução, bom, eu ratifico o que o subsecretário Luiz Antônio falou, e também confirmo que os pagamentos realizados durante esse período, né, as liquidações realizadas durante esse período mencionado pelo Dr. Marcos Vinícius, eles se referem, sim, a período pré-Covid, que aconteceram por diversos problemas, em períodos distantes até dos meses de competência, mas se referem aos meses de competência anteriores a abril. Então, eles são sempre até março. O que eu gostaria de propor, até por conta de uma pequena divergência, não é nenhum absurdo, é uma pequena divergência de valor. O valor anual do ônibus da Liberdade ele figura na casa de 81 milhões, quase 82, mas talvez por conta de existirem mais de um contrato referente a transporte com as mesmas empresas, pode ser que no apanhado geral se chegue a um valor um pouquinho diferente. Por isso, chegar nessa diferença de são 86 milhões por ano, não, são 82. Então, com relação a essa questão dos pagamentos que foram feitos, eu gostaria de propor ao Dr. Marcos Vinícius o envio, eu enviaria uma relação dessas liquidações com as competências para que a gente pudesse chegar a esse consenso de liquidação, período em que ela aconteceu, e a competência da fatura. Seria só isso. O restante eu ratifico as palavras do subsecretário Luiz Antônio. Então, a presidência da comissão agradece aos representantes da SME, Luiz Antônio Misael, às coordenadoras de CRE, Márcia, Joseci, Maria das Graças, ao coordenador José Mauro, ao doutor Rodrigo Zambuja, ao doutor Marcos Vinícius, aos responsáveis por alunos e das empresas, e aos vereadores Luciano Novaes, Brizola, Tarcísio e César Maia. Um agradecimento especial ao vereador Carlos Caiado, proponente desta audiência. Agradeço, portanto, a presença de todos e dou por encerrada esta audiência.